Abra a Escritura, por favor, na carta de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos 13 a 17. Já meditamos algumas passagens da Escritura acerca desta temática e hoje nós meditaremos o que Tiago nos diz a respeito de se fazer planos. Como planejar de modo agradável a Deus. Quero meditar com vocês nisso nessa manhã. Antes, leiamos a palavra de Deus. Assim diz o texto sagrado. Tiago 4, verso 13. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, 2024 está afindando, estamos entrando num próximo ano, 2025. Todos nós, em um momento ou outro da vida, temos a necessidade de planejar. Uns planejam mais, outros planejam menos. Você deve ter feito um planejamento, o mínimo que seja, talvez no ano de 2023 para 2024, e agora talvez esteja pensando já para o ano de 2025. Alguns podem ter se concretizado e outros não. Eu planejo sempre. Algumas coisas aconteceram pessoalmente e também no que diz respeito à igreja. Outras não. Outras simplesmente não aconteceram. Mas é correto fazer planos? É correto planejar? Se é correto, existe um limite para isso? Como planejar biblicamente? De maneira que agrade a Deus. Existem pessoas que entendem que não se deve fazer planos para o futuro. Elas vivem o hoje, somente o hoje, e por várias razões entendem e não planejam, não gostam de planejar. Por outro lado, existem aqueles que planejam tudo nos mínimos detalhes. Estes, em algumas vezes, são os que mais ficam frustrados e ansiosos, porque são obrigados a reconhecer que não é possível ter o controle de tudo o que foi planejado e que não é possível tudo o que foi planejado ser executado. Se frustram ou que tudo sairá como nós planejamos. Essa é uma falsa segurança, com certeza, e que não leva a Deus em consideração e que é o pecado apresentado aqui, sem entender que de fato só irá acontecer aquilo que Deus planejou. Aquilo que o próprio Deus planejou. Você e eu planejamos, você e eu sonhamos, você e eu projetamos. Deus decreta, Deus determina, Deus governa, Deus controla. São coisas completamente diferentes. Muitos já partiram dessa vida sem compreender isso. E muitos sofrem e se frustram ainda por não compreender isso. É correto planejar. Já posso afirmar aqui para vocês. As Escrituras atestam e valorizam, desculpe a redundância, o valor do planejamento. Os livros poéticos particularmente falam disso. Todavia, existe uma maneira de planejar que ela é ímpia, ela é pecaminosa. Se você percebe, nós estamos no capítulo 4 de Tiago, onde ele trata de mundanismo, que é uma maneira mundana. Mas existe uma maneira cristã, bíblica, correta, agradável a Deus. A passagem que lemos nos instrui sobre isso e nos traz instruções preciosas para esse fim de ano, irmãos, contemplando 2025. Nós veremos aqui que é necessário fazer planos
mas que esses planos precisam considerar alguns fatores importantes. Não podemos desconsiderar Deus em nosso planejamento, não podemos viver como se Deus não existisse, não podemos planejar como se não conhecêssemos a nós mesmos, ou independente de Deus. O autor aqui da epístola se identifica como Tiago, você pode ver no capítulo 1, verso 1, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, provavelmente o meio-irmão do Senhor Jesus, que escreve esse documento como um dos mais antigos do Novo Testamento, um tom muito judaico, e descreve a situação geral da igreja do primeiro século. Muito prático, muito objetivo, próprio do judeu da época, próprio de Tiago, e é assim que ele alcança os seus leitores, uma carta prática, a mais prática do Novo Testamento, mais objetiva. Leitores que ele identifica como as 12 tribos que se encontram na dispersão. Aqui é uma carta geral de Tiago a esses, destinada a cristãos, provavelmente a maioria de judeus dispersos por todo o Império Romano da época, por causa das primeiras perseguições que houveram da igreja. Então Tiago basicamente escreve com dois objetivos. Você vê aqui no verso 2 e o verso 12, quando ele diz aqui: tende por motivos de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. É um contexto de provação, de perseguição, de teste. E Tiago, assim como muitos documentos do Novo Testamento, ele tenta instruir os leitores a enfrentarem os sofrimentos, pedirem sabedoria a Deus. Veja o verso 5 do capítulo 1. Peçam sabedoria a Deus para enfrentarem os sofrimentos de maneira correta. Mas tinha uma coisa que intensificava os sofrimentos, que é o segundo objetivo da sua carta. Se o primeiro objetivo são problemas externos, provações externas, o segundo objetivo é interno. Porque o que tornava as provações mais difíceis era a superficialidade da vida cristã. Era a incoerência entre fé e prática. Então Tiago, ele alcança os seus leitores e lida com a falta de prática na vida da igreja. Uma vida cristã prática. Tiago exorta os cristãos a viverem aquilo que eles professavam. Dispersos, passando dificuldades. Se você acompanhar toda a carta, veja comigo. Primeiro, capítulo 1, ele exorta a eles pedirem sabedoria a Deus para viverem a vida cristã e enfrentarem os sofrimentos de maneira prática. No capítulo 1 ainda, ele exorta a igreja a serem não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. No capítulo 2, ele exorta a praticarem obras como evidência de uma fé verdadeira. No capítulo 3, Tiago orienta quanto aos cuidados da língua. Você que é um cristão, você tem que cuidar da língua de maneira prática. E no capítulo 4, ele adverte acerca do mundanismo e como a igreja, dos versos 1 a 4, e como a igreja deveria vencer o mundanismo, dos versos 5 a 10. Você vê dos versos 7 a 10, são 10 imperativos. Como eu devo viver ou vencer o mundanismo? Porque aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Como é que eu venço o mundanismo? Então Tiago trata disso. E na sequência, então, no texto que nós estamos aqui, a partir do verso 11, ele fornece 3 exemplos práticos de uma vida tomada pelo mundanismo, uma vida mundana. Primeiro, versos 11 e 12, a maledicência. Segundo, é o texto que nós estamos, versos 13 a 17. Fazer planos presunçosamente a parte de Deus e dependente de Deus, desconsiderando a soberania e a vontade de Deus. Isso é reflexo de uma vida mundana. E terceiro, o terceiro exemplo no capítulo 5, que ele fala de riquezas. Hoje então, versos 13 a 17, em contraste com essa postura mundana, Tiago ensina como exercitar a sabedoria de maneira prática, como lidar com os projetos humanos nossos, de que forma devemos planejar, como planejar a vida de maneira agradável a Deus. Muito bem, esse é o tema da nossa mensagem, e Tiago irá dizer 3 coisas aqui,
3 verdades, como planejar a vida de modo agradável a Deus, e ele finaliza nos versos 16 e 17 com uma conclusão. Primeiro, Tiago vai dizer que é preciso reconhecer a nossa ignorância quanto ao amanhã. Nós não conhecemos o amanhã, o que acontecerá amanhã. Segundo, Tiago irá dizer que é preciso reconhecer a fragilidade da nossa vida. Terceiro, que é preciso considerar a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. E ele então finaliza falando da malignidade de fazer planos independentes de Deus. É isso que nós estudaremos aqui. Vamos então, veja como ele introduz no verso 13 isso. Veja comigo, irmãos, verso 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Parece que Tiago tem em mente aqui um grupo específico do qual ele toma conhecimento. Ele apela então para que esse grupo ouça com atenção. Atendei agora, vocês que dizeis, vós que dizeis. Preste atenção, vocês que estão dizendo isso. Quero que vocês me ouçam muito bem. Então parece que ele toma conhecimento que tem um grupo específico. Que grupo é esse? A quem Tiago está se dirigindo aqui? É claro que toda a igreja. Provavelmente pelo contexto da carta, pelo capítulo 5 também, na sequência, é um grupo específico aqui, alguns autores, eu entendo isso também, que alguns acham que é um grupo de cristãos, talvez judeus, que tinham negócios. Era uma prática comum dos que viviam em diversas colônias espalhadas pelo Império Romano. Eles tinham negócios, eles viajavam como negociantes. Você vai ver isso no Novo Testamento, muitas passagens e parábolas que tratam a respeito desse ambiente de negócio. Eles negociavam nas colônias em que eram perseguidos, faziam planos, queriam aumento dos seus patrimônios, riquezas, dos seus servos. E aqui parece que um grupo de convertidos, comerciantes, continuavam com os seus negócios, com o seu comércio, com a sua vida. E isso é perfeitamente lícito, tudo certo. Qual é o problema? E aqui que é muito importante. Qual é o problema, irmãos, com isso? Fazer planos. Qual é o problema? O que tem de errado? O problema não são os planos. O problema é a forma. É como eles faziam os seus planos. Como eles planejavam. É um plano presunçoso que não contempla Deus, não considera Deus, não leva Deus em consideração. É fazer planos como se Deus não existisse. Independentes de Deus, sem reconhecer Deus e a nossa fragilidade humana. E Tiago irá mostrar aqui, com algumas advertências, contra esse tipo de planejamento. Então, o ponto dele em tudo, aqui, é dizer que essas pessoas pecaram, não porque fizeram planos, mas porque ignoraram presunçosamente alguns fatores irrefutáveis. E ao apresentar esses fatores, Tiago nos ensina, nós podemos aprender como planejar de modo agradável a Deus. Então, a primeira maneira para planejar de modo agradável a Deus, em primeiro lugar, é preciso reconhecer a nossa ignorância quanto ao amanhã, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Está no verso 14, na parte A. Veja aí. Vós que dizeis, verso 13, né? Aí ele diz, verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro, depois voltaremos. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Parece que eu vejo o Tiago escrevendo assim, quem você pensa que é? É preciso reconhecer a nossa ignorância quanto ao futuro. Nós somos limitados, não conhecemos ao amanhã. Não sabeis é a palavra para isso, a palavra grega para isso mesmo, é saber, é conhecer, entender, compreender.
Eu quero falar isso com muito cuidado, mas é muita petulância planejar o amanhã tão certo de que irá acontecer tudo o que planejamos, como se nós soubéssemos o que acontecerá amanhã. E esse é o ponto de Tiago. Tiago está escrevendo, mas lembra que é Deus quem está falando. Como se colocar no lugar de Deus? Como, alguns querem fazer isso, como decretar? Como determinar? Você e eu não possuímos o atributo exclusivo da divindade, onisciência. É uma presunção eu e você acharmos que sabemos o que acontecerá amanhã e ainda ficarmos frustrados quando o nosso plano não acontece. Você já ficou frustrada quando o seu plano não aconteceu? Isso é presunção. Porque você não sabe o que acontecerá amanhã. Por que você está frustrado? Você fez planos, muito bem, é isso aí. Todavia, Tiago está dizendo, achando que o amanhã está sob o seu controle. Isso é um coração, é o contexto do capítulo 4, é um reflexo do mundanismo. Não só a maledicência, mas também do mundanismo. Como assim? Eu vou fazer planos, tal dia eu vou viajar para tal lugar, lá eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E daqui 6 meses eu estarei assim, assim, assim. Você, meu filho, você, minha filha, vai acontecer assim, assim e assim. E daqui tanto tempo você estará aqui. Tiago disse, quem disse? Você conhece o amanhã? Eu imagino Deus olhando assim, é mesmo? Será que eu posso dar um palpite nesse teu plano aí? Será que eu posso me intrometer um pouquinho? Já que a caneta da história está na tua mão? E o que você não prevê? E o acidente? E a doença? Estava vendo, acho que o ano passado ou retrasado, me perdoe que eu não lembro aqui, um casal se preparando para o casamento. E aí é tudo aquela coisa que você conhece, né? Tudo está preparado, tudo foi planejado nos mínimos detalhes e a noiva fica angustiada se não estiver tudo no controle dela. Eu imagino, não apareceu isso, apareceu só a parte ruim porque era uma notícia ruim, né? E aí tem a entrada dos padrinhos, das testemunhas, tudo aquilo, certinho. Só que eles foram de helicóptero, eles quiseram chegar de helicóptero. Aí a noiva entrou no helicóptero e o noivo lá esperando. Mais bonito que eu aqui, né? Claro, dia do casamento dele, bonitinho esperando. E entrou, daqui a pouco vem o barulho do helicóptero. Quando chega perto da igreja, o helicóptero cai e ela morre. É o que Tiago está dizendo. Quem você pensa que é? Eu vou ir para tal cidade, eu vou ficar 1 ano, vou negociar e vou ter lucro. Nós não temos o conhecimento prévio das circunstâncias. É desconhecido a nós. Você não tem o controle. Eu lembro a você, Provérbio 16:1, que nós lemos na liturgia. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 27, verso 1. Não te glories no dia de amanhã. Talvez Tiago esteja pensando nesse verso aqui. Porque não sabes o que trará a luz. Você está se gloriando. Aqueles judeus estavam se vangloriando dos seus planos de irem para outra cidade, passarem 1 ano. E é claro, teremos lucros, depois voltaremos. Quem disse? Ao dizer isso, irmãos, é o mesmo que dizer, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono das circunstâncias, eu conheço o futuro, eu tenho controle sobre ele, e eu estou seguro, estou em paz porque eu planejei. Só que eu tenho uma notícia para você, você não sabe. Você e eu não
sabemos. Lembra da parábola de Jesus, daquele que era rico e disse: o que eu vou fazer agora? Acho que eu vou construir um outro celeiro, vou ampliar e vou encher de coisa aqui. Depois eu digo para a minha alma: ah, que maravilha. Jesus diz assim em Lucas 12:20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A repreensão, meus irmãos, portanto, não diz respeito a fazer planos ou expandir negócios, nada de errado, mas os pressupostos, o modo de fazê-lo. Tiago adverte, repreende essa postura presunçosa, ímpia, mundana, porque é fazer projetos sem considerar quem somos, a nossa limitação, a nossa ignorância quanto ao amanhã. Então, pare de achar que você tem o controle das coisas que você planejou. A ansiedade muitas vezes vem disso, que é o estrangulamento. Muitas vezes, salvo as exceções, é a nossa frustração em não ser Deus. Não conseguimos ser maleável. Você traçou alguma coisa, tem que ser assim. Aí quando dá um imprevisto, por quê? Você decretou e tem que acontecer? Tiago está nos ensinando que você e eu devemos reconhecer a nossa ignorância, considerar quem de fato tem o controle do amanhã e que só acontece aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus planejou. Talvez você esteja confiando plenamente nos seus projetos para 2025, e lá no fundo, você já fez isso, e você está em paz. É isso, veja o ponto. É isso que lhe dá segurança. É isso que tem lhe dado tranquilidade. Você planejou, está seguro disso. Mas você não conhece o amanhã. Planeje, mas confie em Deus. Deus é quem sabe do amanhã. A sua vida precisa estar em Deus. O seu planejamento precisa estar nele. Depender dele. Não faça independente dele e fique seguro nisso. Porque se for em Deus, você ficará em paz. Você vai dizer: tá bom, não deu certo para mim, mas deu tudo certo. Aquilo que Deus disse. Nós lemos Isaías 46. O meu conselho ficará de pé. Eu farei toda a minha vontade. Planeje. Jesus disse: muitos andam ansiosos. Não andeis ansiosos, aqui em Mateus 6, por coisa alguma. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Livre-se da síndrome humana de achar que é Deus e pode determinar tudo. Eu imagino o Tiago pensando isso. Quem você pensa que é para planejar o dia de amanhã de tal forma como se tivesse o controle dele? Você não sabe o que acontecerá amanhã. Então eu pergunto para você: como é que você tem planejado? Quais são os seus planos e como você planejou? Essa é a pergunta. Como você tem planejado? Para planejar de modo agradável a Deus, em primeiro lugar, nós vimos que é preciso reconhecer a nossa ignorância quanto ao amanhã, que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Em segundo lugar, a advertência de Tiago vem na forma de uma pergunta. E nós aprendemos com ela que, para planejar de modo agradável a Deus, é preciso reconhecer agora a fragilidade da nossa vida. Veja a segunda parte do verso 14. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Essa pergunta tem o propósito de mexer com eles, de mexer com os leitores, mexer conosco, de nos despertar a uma nova avaliação da realidade sob a perspectiva correta da natureza humana, da nossa natureza humana.
da natureza da vida humana. Porque uma vez que você compreende a fragilidade, a nossa fragilidade humana, e a ignorância nossa quanto ao futuro, como o homem pode então presunçosamente predizer o curso da sua vida? Como? Tiago diz, nós somos como neblina. Você sabe o que significa essa palavra grega aqui, neblina? Ela é usada em outros contextos para fumaça. Fumaça, névoa, vapor, incenso, respiração. Passou. Acabou. A neblina, o que é a neblina? Ela se forma durante as primeiras horas da manhã e se dissipa com o sol. Se vai. A nossa vida, a luz do porvir, a nossa vida nesse mundo, a luz do porvir, se desvanece como no instante. É como uma neblina. Como você e eu podemos afirmar que estaremos vivos amanhã? E a morte? Você já pensou na morte? E as coisas que impossibilitam? Você pode afirmar algo inequivocadamente? Ou inequivocamente? Você está achando que pode fazer planos inerrantes para um ano? Quem disse? Quem disse que você e eu avançamos para 2025? Tenho certeza que estamos fazendo planos aqui, né? Para a virada do ano. Quem disse? Eu estou fazendo planos, mas eu descanso no Senhor. Pode acontecer, fazer planos, e no dia 31 de dezembro, alguém estar fazendo o meu sepultamento. Eu estou aberto para isso. Porque o que é a minha vida? Ela é uma neblina. Ela logo passa. Tiago pergunta, o que é a sua vida? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É muita presunção, irmãos, é muita petulância planejarmos um ano sem erros, não considerando a nossa fragilidade, sem considerar aquele que tem o controle da morte e da vida, aquele que tem o controle de tudo. 1 Samuel 2,6 diz que Deus dá a vida e Deus a tira. Ele faz descer a sepultura e Ele faz tornar a subir dela. Você leu Jó 14,5 comigo. Os teus dias estão contados, o número dos seus meses não passará. Deus colocou um limite. Deus colocou um limite. Aí eu e você estamos inequivocamente, né? De tudo isso planejando assim. E Deus olhando no livro dos dias, no livro dos nossos dias, e dizendo, você não vai passar de amanhã. Isso pode acontecer. Isso pode. Aqui é uma instrução de Tiago, de Deus, para todo o nosso planejamento de vida. Você planeja e eu também como cristãos, biblicamente. Eu não vou citar nomes aqui, não é da nossa, claro, nem cristão é, da nossa comunidade, mas fiquei sabendo uma história, um conhecido, alguns anos atrás. Eu lembro dele porque meu pai me levava, meu pai era vivo, eu era pequeno, meu pai me levava na lancheria dele. E à medida que fomos crescendo, nós fomos ouvindo que ele dizia assim, eu vou trabalhar a vida toda, até o meu último dia, vou dar o meu sangue. Esse era o planejamento dele. Mas no dia que eu me aposentar, no outro dia, eu vou para o meu sítio, vou instalar a minha rede e eu não faço mais nada, eu vou dormir e descansar e aproveitar a minha vida. Esse era o planejamento. Aí, faz uns 2, 3 anos, eu não recordo agora, ele trabalhou, se desgastou a vida toda, assim. Esse era o planejamento, vai dar certo, é isso aqui. Ele se aposentou na segunda,
Ele morreu na terça. Ele faleceu na terça. Você faz planos sem considerar a Deus, aquele que é o dono da vida. Está descansado naquilo. Quanta coisa ele poderia ter aproveitado nesse tempo. Quanta coisa nós perdemos com isso. Quanta coisa. Irmãos, novamente, planeje, porque a Bíblia não proíbe. O que Tiago está denunciando é a maneira, é independente de Deus, sem reconhecer a nossa fragilidade humana. Nós não sabemos, não podemos determinar, e você se frustrará, e frustrará aqueles que estão à sua volta. Se você fizer isso, é trilhar um caminho de falsas expectativas, uma vida utópica, achar que irá acontecer exatamente como você planejou o tempo todo. Você tem um Deus na sua vida, que não só conhece você, mas que decreta os acontecimentos e o futuro, e Deus lhe chama para planejar, mas para descansar nele, nos seus planos, porque os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Submeta a sua vida a Deus, aos projetos de Deus, os seus projetos a Deus. Não faça isso independente de Deus para não ficar frustrado. O segredo é orar e pedir a Deus: Senhor, me guie para que os meus planos sejam conforme os teus planos. Esta é a oração. Me ajude a planejar de acordo com a tua vontade, porque se eu planejar de acordo com o teu querer, se o Senhor me guiar para isso, então eles irão acontecer, porque são os teus planos. Me ajude, me guie, me oriente para isso. E eu queria dizer algo, eu acho importante dizer isso, irmãos. Quantas pessoas dedicam toda a sua vida, como este homem que eu dei o exemplo, todo o seu tempo, gastam todas as suas energias, tudo, porque entenderam que dependem exclusivamente de si mesmas, da sua planilha, quando de repente, a vida toda, esqueceram tudo, porque estavam só olhando para frente, esqueceram até o hoje, o agora, só lá, de repente vem a notícia: é câncer. Um acidente inusitado. E toda a esperança desvanece, porque todas as suas preocupações e projetos, esqueceu-se tudo que estava à sua volta. Família, filhos, a igreja, tudo que é importante que está à sua volta, tudo estava voltado ali, onde ele entendia que tinha controle, tudo ali, não subordinados a Deus. Quantos que você conhece que tentam suprir a ausência com os filhos, com presentes, com o argumento de que eu estou cuidando do futuro da minha família, e veja, isso é válido, você deve cuidar, mas achou que poderia governar tudo, controlar tudo, achou que pudesse ter o governo de tudo sem imprevistos. Estou cuidando da minha família, quando de repente o tempo se acaba. Deixou de passar tempo com os filhos, deixou de passar tempo com o marido, com a esposa, com os amigos, deixou de vir à igreja, deixou de servir, de ser um canal de bênção na vida de outros. O tempo passou, achando que tinha o controle da vida. Você já ouviu alguns tipos, não sei se você já viu na internet, talvez alguns tipos de morte meio estranha, coisas assim que a pessoa caiu numa poça d'água, ficou paralisada, morreu afogada, numa poça d'água. Eu já vi isso. Uma vez eu olhando uma entrevista, homem falando na entrevista, daqui a pouco ele fez, morreu, na hora, falando, como eu estou falando a vocês. Isso é Deus. Tem limite, não passará daqui.
Aproveite o tempo com as pessoas que você ama, que Deus colocou ao seu lado. Sirva de todo o coração, se empenhe de todo o coração, ame o próximo, faça planos, faça o que está em suas mãos agora para fazer, não deixe isso de lado. Faça agora o que Deus colocou nas suas mãos agora para fazer, e planeje, mas submisso à vontade de Deus. Não faça planos independente de Deus. Você não está considerando a Deus e a fragilidade da sua vida e a fragilidade da vida. O quanto eu e você somos frágeis. Não planeje como se Deus não existisse. Não planeje como se você pudesse controlar os seus dias. Submeta-os a Deus. Para planejar de modo agradável a Deus, é preciso reconhecer a fragilidade da nossa vida. E por último, que é exatamente isso que nós veremos, como fazer planos agradáveis a Deus, Tiago nos diz então o que devemos fazer. É preciso considerar a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Primeiro ele adverte, agora ele vai dizer o que deve ser feito. Considere a soberana vontade de Deus, o controle absoluto de Deus. Veja o verso 15. Ele diz, em vez disso, ou seja, em vez de arrogantemente ou presunçosamente dizer, eu vou para tal lugar e ficarei 1 ano, teremos lucro, e vou fazer assim, vai acontecer assim, assim. Devíeis dizer, se o Senhor quiser. Duas coisas, vejam. Primeiro, não só viveremos soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Segundo, como também faremos isto ou aquilo, soberana vontade de Deus sobre os acontecimentos e as realizações. É assim que vocês deveriam dizer. Tudo depende da vontade de Deus. Tudo. É daqui que vem a expressão se Deus quiser, que nós falamos hoje. Mas assim, será que Tiago está ensinando um jargão aos cristãos? Tiago quer que nós diga o tempo inteiro isso como um jargão, como um descargo de consciência, por assim dizer? Não, não é isso não. Com essa expressão aqui, Tiago está ensinando os cristãos a ter uma intenção no coração, correta no coração, para que isso seja uma realidade no seu coração, para que você tenha em mente isso em seus projetos, porque você pode usar esse jargão o tempo todo, se Deus quiser, mas isso não fazer parte das suas intenções, do seu coração, do seu planejamento, do seu conhecimento, pode não fazer. Muitos falam isso, se Deus quiser, mas não submetem nada, planejam a parte de Deus. Deus não é realidade da sua vida, Deus não está no centro da sua vida. O que Tiago está ensinando é os cristãos reconhecerem Deus como Senhor sobre tudo, como Senhor das suas vidas, como Senhor dos acontecimentos, como Senhor das suas realizações, de que o futuro e tudo mais na nossa vida está debaixo das mãos de Deus, de que tudo o que acontece está inteiramente no controle de Deus, e que só acontece algo no céu e na terra se Deus quiser. Se Deus quiser. A ignorância quanto ao amanhã, a fragilidade e a brevidade da vida humana deveria despertar essa consciência da absoluta dependência de Deus e da vontade de Deus em tudo o que fazemos. De um Deus, irmãos, de um Deus que nós servimos, que não somente conhece o futuro, mas que decretou o futuro, decretou os acontecimentos, as circunstâncias soberanamente, e Ele faz isso de acordo com os seus propósitos e segundo o bom prazer da sua vontade, em louvor da glória da sua graça. Você deve ter isso em mente ao planejar. Acontece se Deus quiser. Do contrário, nós agiremos como esses cristãos aqui, não considerando os projetos de Deus, sem levar Deus em consideração. Deveríamos dizer, Tiago diz, se o Senhor quiser. A partir desse pressuposto, você entendendo que a vontade de Deus é o fator essencial da história.
Então, quando você estiver planejando, você vai pensar isso. Se Deus quiser, passaremos tanto tempo em tal cidade. Se Deus quiser, nós passaremos a virada do ano. Se Deus quiser, nós não passaremos. Se Deus quiser, os projetos que eu tenho dará certo. Se Deus não quiser, não dará certo. Se Deus quiser, eu vou fazer isso no próximo ano, vou me cuidar nessa área e vai dar tudo certo. Se Deus não quiser, não vai dar certo. E você descansa nisso. Você descansa nisso. É assim que você entra em 2025. Planejando, sonhando, projetando. Mas entendendo que Deus é quem decreta, determina e controla. Como Ele não revelou tudo a nós, nós fazemos, mas não independente da sua soberana vontade. E Tiago conclui nos versos 16 e 17, então, mostrando o que está por detrás dessa atitude. Qual é o problema? Mostrando a malignidade desse planejamento independente de Deus. Veja o verso 16. Agora, entretanto, vos jactais. Jactais vocês se orgulham, que é a palavra para vangloriar-se. Esse é o problema. É gloriar-se orgulhosamente. Agora, entretanto, vocês que se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Aqui Tiago mostra o problema. Toda jactância, todo orgulho semelhante a essa é maligna, é mal. Sim, o capítulo 4 ele está falando do mundanismo. Perceberam as 3 qualificações? Jactância, orgulho, arrogância e pretensão. Orgulho, arrogância e pretensão. Você se orgulha das vossas arrogantes pretensões. Um homem, uma mulher que se vangloria orgulhosamente dos seus planos futuros, o Tiago está dizendo que ignora a soberana vontade de Deus. Orgulhosamente vive a parte de Deus. Orgulhosamente vivem como se Deus não existisse. A raiz está no coração orgulhoso de quem não lembra de Deus. Como se a concretização, o sucesso, no contexto aqui dos seus negócios, dependessem somente deles e não de Deus. Planos feitos sem considerar a Deus, Tiago diz que tornam-se arrogantes pretensões. Mais do que isso, toda vanglória, orgulho, jactância semelhante a essa é maligna. Partem de corações mundanos. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem que é inimigo de Deus? Quem que é o inimigo de Deus? O inimigo da igreja. É muita presunção fazer isso diante de Deus, considerando que somos neblinas. E ele encerra dizendo, portanto, a conclusão, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Provavelmente esse verso é uma conclusão, provavelmente seja uma conclusão não apenas dessa passagem, mas de tudo que Tiago vem dizendo. Aquele que é ouvinte, não praticante da palavra de Deus, não pode ser apenas ouvinte, mas praticante. Fazer acepção de pessoas na igreja, uma fé que não tem obras que a testificam, cuidado com a língua, mundanismo. Tiago diz, ou seja, você compreendeu tudo o que eu disse até aqui? Vocês entenderam? Tiago está dizendo, você assimilou, você aprendeu? Então, aquele que sabe que deve agir e não age, está pecando. E se é pontual aqui, se é uma referência pontual a essa passagem apenas, a referência a esses comerciantes em particular, que faziam planos presunçosamente, sem considerar a Deus e a vontade de Deus. Eles estavam pecando ao não dizer no coração, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, iremos a tal lugar e ficaremos tanto tempo. E Tiago adverte, é pecado
saber o que é certo fazer e mesmo assim não fazer. Então eu queria concluir, irmãos, essa mensagem aqui, mais uma vez afirmando: o problema não é o planejamento pessoal. Não é errado planejar o futuro, os negócios, os seus estudos, a família, projetar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua empresa. O problema é fazer isso como se Deus não existisse, desconsiderando a vontade de Deus, a soberania de Deus, vivendo a vida, traçando rotas certas a parte da providência de Deus, sem reconhecer esses fatores que nós mencionamos aqui. Como se você e eu tivéssemos o controle e o domínio, como se tudo dependesse da sua capacidade, da sua habilidade. Isso é gabar-se do futuro, presunçosamente. Você lembra da Torre de Babel? Quando foi construída aquela torre, foram feitos planos. Só que quando eles não estão de acordo com a vontade de Deus, Deus frustra os planos. A Bíblia diz que Deus frustra os desígnios das nações. Você quer ter planos frustrados? Faça-os à parte de Deus. Você planeja excelente. Alguns mais, outros menos. Talvez alguns aqui tenham projetado a sua vida no mínimo detalhe. É aquela planilha de 10 anos. Tem uma planilha para 10 anos. Vai acontecer assim, assim e assim. Daqui 10 anos eu estou aqui. É mesmo? Interessante. Como você faz planos? De que forma você planeja? Casais que estão aqui, jovens, como é que você fala dos seus planos para alguém? Quando você fala dos seus planos, como é que você comunica os seus planos? Seu trabalho, vida acadêmica, aposentadoria. Como é que você fala dos seus planos? Agora a pergunta mais importante: onde está Deus nos seus planos? Onde está Deus? Ele está aí? Existe uma maneira de planejar que é pecaminosa. Existe. São arrogantes pretensões. Por isso Tiago nos ensinou como planejar de modo agradável a Deus. Nós aprendemos hoje que para planejar de modo agradável a Deus é preciso, em primeiro lugar, reconhecer a nossa ignorância quanto ao amanhã. Que não sabemos o que acontecerá amanhã. Segundo, é preciso reconhecer a fragilidade da nossa vida como uma neblina que aparece e logo se dissipa. E por último, é preciso considerar a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas, o seu controle absoluto. E lembre da malignidade de fazer planos independentes de Deus. Você foi salvo para viver na presença de Deus. É uma expressão cunhada pelos reformadores, coram Deo. Você foi salvo para viver na presença de Deus em tudo que você faz, na vida, no trabalho, nos negócios, na empresa, na universidade. Dependa de Deus, viva na presença de Deus, submeta-se a Deus, as suas expectativas a Deus, conduza a sua vida assim, não viva como o mundo vive. Segundo, submeta a sua vida a Cristo. A submissão a Cristo livrará você desse pecado e de qualquer outro pecado. Cristo liberta você e Cristo introduz você em uma nova maneira de viver e compreender a realidade sob a perspectiva de Deus. Cristo lhe faz ver isso. Mais do que isso, se você está em Cristo, atenção irmãos, finalizando, descanse. Descanse nele. Descanse sua vida nele. Quanto ao futuro, descanse nele. Não fique ansiosa, não fique ansioso, não fique preocupado com o porvir. Descanse nele. Ainda que não der certo o que você planejou, fique em paz. Se Deus quiser, farei isso ou aquilo, e Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida,
que Deus lhe conceda sabedoria neste final de ano, para o ano de 2025, e que a graça dele, para que ele seja o centro da sua vida, para que Deus seja o centro dos seus planos, da sua família. O segredo é esse: peça que o Senhor lhe guie em seus planos, para que estes sejam segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Planeje então de modo agradável a Deus, e quando você fizer isso, lembre de Tiago capítulo 4, versos 13 a 17. Fiquemos em pé.